Um cavalo de 2 milhões de reais. Impossível de ser domado. 3 domadores profissionais já tinham desistido. Um até mesmo foi parar no hospital. Mas então, um simples trabalhador da fazenda, que todos subestimavam, disse 5 palavras que mudaram tudo. Eu posso domá-lo, patrão. O que aconteceu depois vai te arrepiar. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você gosta de histórias que tocam o coração e mostram que os milagres ainda existem, você está no lugar certo. Hoje eu vou contar para vocês uma história real que aconteceu no interior do Brasil e que vai provar que, às vezes, as maiores lições vêm das pessoas mais simples. Antes de começarmos, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo essas histórias incríveis para vocês. E não se esqueçam, fiquem até o final, porque o que vocês vão ouvir vai mudar completamente a forma como vocês veem o poder da humildade e da determinação. Esta é a história de Dom Antônio Ferreira, um fazendeiro milionário conhecido em todo o estado por sua coleção de cavalos árabes. Era um homem de negócios bem-sucedido, mas que tinha uma paixão: cavalos excepcionais. E foi essa paixão que o levou a tomar a decisão mais arriscada de sua vida. Do outro lado temos José, um homem simples de 45 anos, que trabalhava na fazenda há mais de 20 anos. José era conhecido por todos como Zé das Éguas, não por desrespeito, mas porque ele tinha um dom especial com os animais. Enquanto outros funcionários cuidavam do gado e das plantações, José passava seus dias nos estábulos, conversando com os cavalos como se fossem seus melhores amigos. O que ninguém imaginava é que esses 2 homens, tão diferentes em suas posições sociais, estavam prestes a viver uma experiência que mudaria não apenas suas vidas, mas tocaria o coração de todos que testemunharam o que aconteceu. A história que vocês vão ouvir nos próximos minutos envolve um investimento de milhões, risos de zombaria, lágrimas de emoção e, principalmente, uma lição sobre nunca subestimar o coração de uma pessoa simples. Preparem-se, porque esta jornada vai mexer com vocês desde o primeiro minuto. Era uma terça-feira ensolarada quando Dom Antônio recebeu a ligação que mudaria tudo. Marcelo Santana, um dos mais respeitados criadores de cavalos árabes do país, tinha uma proposta misteriosa. Antônio, tenho algo que pode te interessar. Acabou de chegar um cavalo da Arábia Saudita. Linhagem pura, descendente dos cavalos do rei. Mas tem um problema. Ninguém consegue montá-lo. Em 3 anos, já passaram pelos melhores domadores da Europa. Um deles ficou 2 semanas no hospital. Dom Antônio sorriu. Quanto? 2 milhões. Quero vê-lo amanhã. Quando chegou ao estábulo, Dom Antônio ouviu antes de ver. O som dos cascos batendo contra as paredes ecoava como trovões. Este é o Shahin, disse Marcelo. Significa falcão real, em árabe. O que Dom Antônio viu o deixou sem fôlego. Shahin era magnífico. Músculos definidos, postura altiva, uma beleza esculpida. Mas seus olhos eram de puro fogo. Raiva, desconfiança e algo mais profundo: dor. O anterior dono não tinha muito amor pelos animais, explicou Marcelo. Shahin desenvolveu aversão total aos humanos. Eu levo ele, disse Dom Antônio sem hesitar. 2 horas depois, o contrato estava assinado. 3 dias depois, uma carreta especial chegou à fazenda Santa Clara. Todos os funcionários saíram curiosos. Quando abriram a porta da carreta, um relincho cortou o ar como uma lâmina, um grito de guerra. Shahin desceu como um rei ofendido. Cada movimento mostrava nobreza e revolta. Os funcionários ficaram em silêncio absoluto. Nossa Senhora! Sussurrou Dona Maria, a cozinheira, fazendo o sinal da cruz. Que animal mais lindo e mais assombrado!
José sentiu seu coração acelerar. Olhando para Charrin, ele via algo que os outros não conseguiam enxergar. Por trás de toda aquela raiva, havia uma alma profundamente machucada. 2 funcionários especializados guiaram o cavalo até a baia reforçada usando cordas longas. Dom Antônio se dirigiu a todos. Pessoal, esse cavalo tem uma história difícil. Ninguém entra nesta baia sem minha autorização. Todos concordaram, mas José ficou ali observando através das grades. Charrin, por sua vez, o observava também. Era como se os dois estivessem tendo uma conversa silenciosa. Você não é impossível, sussurrou José, baixinho demais para alguém ouvir. Você só está com medo. Charrin inclinou levemente a cabeça. Por um breve momento, seus olhos perderam aquela dureza, mostrando uma vulnerabilidade que ninguém mais havia percebido. E aí, pessoal, de que parte do nosso Brasil vocês estão nos ouvindo? Deixem aí nos comentários a sua cidade e estado. Uma semana depois, Dom Antônio contratou Roberto Silva, um dos domadores mais famosos do estado, que chegou numa caminhonete cheia de equipamentos. Pessoal, vocês vão ver como se doma um cavalo de verdade, disse Roberto, ajeitando suas botas caras. Em 30 anos, nunca encontrei um animal que não conseguisse domar. José estava preocupado. Patrão, será que não é melhor dar mais tempo para o animal se acostumar? Roberto riu alto. Rapaz, cavalo não fica assustado. Eles só respeitam quem mostra quem manda. Roberto entrou na baia com confiança total. Vamos lá, belezão. Hora de mostrar quem manda aqui. Charrin imediatamente levantou a cabeça, narinas dilatadas, orelhas para trás. Um sinal de alarme. Cuidado! Gritou José instintivamente. Mas já era tarde. Charrin partiu para cima com velocidade impressionante. Roberto conseguiu sair por pouco, mas sua corda ficou para trás, pisoteada pelo cavalo furioso. Esse animal é louco! Gritou Roberto. Dom Antônio, esse cavalo precisa de métodos mais firmes. Deixar sem água e comida até ele entender que precisa colaborar. José sentiu seu estômago revirar. Não, senhor Roberto, esse método vai deixar ele ainda mais revoltado. Ah, é? E você sabe disso como? Fez curso de domador? Não, senhor, mas eu conheço de cavalos. Carlinhos deu uma gargalhada. Zé, você cuida de éguas velhas. Isso aí é um cavalo árabe de 2 milhões. O valor não muda o coração do animal, respondeu José calmamente. Roberto tentou mais 2 vezes naquela semana. Na segunda tentativa, Charrin chegou a rasgar sua camisa, deixando um arranhão no braço. Desisto, disse Roberto guardando seus equipamentos. Dom Antônio, esse cavalo não é domável. Meu conselho é vendê-lo para um zoológico. Naquela noite, Dom Antônio ficou sozinho na varanda, cabisbaixo. Seu sonho estava desmoronando. 2 milhões jogados fora. José passou por ali voltando para casa e viu o patrão desanimado. Boa noite, patrão. Boa noite, José. Que dia difícil. José respirou fundo. Era chegada a hora de falar o que estava no coração. Patrão, posso falar uma coisa? Dom Antônio olhou para José com cansaço nos olhos. Claro. José tirou o chapéu da cabeça em sinal de respeito. Patrão, eu sei que não me conhece muito bem. Trabalho aqui há 20 anos, sempre quieto no meu canto. Onde quer chegar, José? José olhou para os estábulos onde Charrin estava, respirou fundo e disse as palavras que mudariam tudo. Eu posso domá-lo. O silêncio durou longos segundos. Dom Antônio piscou várias vezes. Como é que é, José? O cavalo, patrão. Eu posso domá-lo. Dom Antônio caminhou até a beira da varanda. José, você viu o que aconteceu com Roberto? Um profissional com 30 anos de experiência quase foi parar no hospital. Sim, patrão, mas não do jeito que ele tentou. Na manhã seguinte, Dom Antônio reuniu todos os funcionários no pátio. Pessoal, vocês sabem da situação do Charrin. Roberto desistiu e eu não sei mais o que fazer. Mas ontem à noite, o José me fez uma proposta.
Todos olharam para José, que estava no fundo do grupo. José disse que pode domar o cavalo. O que aconteceu depois foi exatamente o que José esperava. Primeiro veio o silêncio, depois as risadas. Carlinhos foi o primeiro a gargalhar. O Zé das Éguas vai domar um cavalo de 2 milhões? Seu Manuel balançou a cabeça. Patrão, o José nunca domou nenhum potro aqui. Ele só cuida das fêmeas. É verdade, gritou Wilson. José é bom para cuidar de animal doente, mas domar um cavalo árabe impossível? As risadas continuaram. José sentia as bochechas queimarem de vergonha, mas manteve-se firme. Gente, deixem ele falar, disse Dom Antônio. Obrigado, patrão. Eu sei que vocês acham engraçado. Sei que sou só o José que cuida das éguas velhas, mas eu conheço esse cavalo há 1 semana. Conhece como, Zé? Debochou Carlinhos. Eu fico lá toda tarde. Converso com ele, levo capim fresco. Fico sentado do lado de fora da baia, quieto, e ele me escuta. Mais risadas. José, disse seu Manuel com paciência, cavalo não é gente. Você não conversa com cavalo. Eu sei que vocês não acreditam, mas esse cavalo não é bravo. Ele está com medo, está machucado por dentro. E quando alguém está machucado, não adianta usar força, tem que usar amor. Amor! Gritou Wilson, quase caindo da cadeira de tanto rir. O homem quer domar cavalo de 2 milhões com amor. Dom Antônio observava José atentamente. Havia algo no olhar daquele homem simples que o intrigava. José, você tem certeza do que está falando? Patrão, trabalho aqui há 20 anos. O senhor já me viu fazer alguma coisa sem pensar bem antes? Era verdade. José sempre foi o funcionário mais cuidadoso da fazenda. Está bem, disse Dom Antônio, para a surpresa de todos. Eu vou te dar uma chance. Você tem 1 semana. José assentiu. Obrigado pela confiança, patrão. José não foi direto para a baia como todos esperavam. Primeiro, tomou um banho demorado, vestiu sua roupa mais limpa e pegou uma maçã da cozinha. Maria, sussurrou olhando para a foto da esposa falecida. Me ajuda aí do céu. Quando chegou próximo à baia, eram 4 da tarde. José se sentou no chão, a 3 metros de distância, encostado na parede. Charrim o observava desconfiado, mas suas orelhas estavam para frente. Curiosidade, não raiva. Oi, menino, disse José em voz baixa. Vim para a gente se conhecer melhor. José cortou a maçã e colocou um pedaço no chão entre eles. Não fez gestos bruscos, apenas ficou quieto, respirando devagar. Charrim deu alguns passos, parou, observou José. Passaram-se 20 minutos até ele se aproximar, farejar a maçã, comê-la rapidamente e correr para o fundo da baia. José sorriu. Gostou, né? Amanhã eu trago mais. No segundo dia, Charrim comeu a maçã em 10 minutos. No terceiro, não correu para o fundo. Ficou perto observando. Você quer saber minha história, né, menino? Disse José no 4º dia, enquanto Charrim comia açúcar mascavo através das grades. Eu também tive uma vida difícil. Meu pai me abandonou quando eu era pequeno. Aprendi cedo que o mundo pode ser cruel com quem é diferente. Charrim parou de mastigar e inclinou a cabeça. Mas sabe o que eu aprendi? Que sempre tem alguém que acredita na gente. Minha mãe acreditou, minha esposa acreditou, o patrão está acreditando em mim. Igual eu estou acreditando em você. No 5º dia, quando José chegou, Charrim já estava esperando próximo às grades, orelhas para frente. José estendeu a mão lentamente. Charrim farejou seus dedos e, num movimento que fez o coração de José acelerar, encostou gentilmente seu focinho na palma da mão. Olha só, sussurrou José com os olhos marejados. Você não é impossível coisa nenhuma. Do lado de fora, escondido, Dom Antônio observava tudo em silêncio, mal acreditando no que via. No 6º dia, José conseguiu entrar na baia, sentou num banquinho pequeno e Charrim ficou ao lado dele, mastigando capim calmamente. Carlinhos passou por ali e ficou sem palavras.
José estava dentro da baia com Charrim, sem cordas, sem cabrestos, como dois velhos amigos. Isso não é possível, murmurou Carlinhos. Em minutos, todos os funcionários estavam ali, observando o impossível acontecendo. Pessoal, disse José calmamente, vocês podem se afastar. Muita gente deixa ele assustado. José saiu da baia e Charrim o acompanhou até as grades, esticando o pescoço para receber carinho na testa. Como você fez isso? Perguntou Carlinhos incrédulo. Não fiz nada demais, só conversei com ele. Conversar? Cavalo entende muito mais do que vocês imaginam. O Charrim não estava sendo teimoso, ele estava se defendendo. No 8º dia, José anunciou que ia montar em Charrim. Seu Manuel, pode pedir para o patrão vir aqui? Acho que ele vai querer ver. Wilson balançou a cabeça. Zé, você pirou? Uma coisa é entrar na baia, outra é montar. Não vai não, Wilson. Ele já decidiu que confia em mim. O amanhecer chegou com um silêncio diferente na fazenda. Dom Antônio acordou cedo e às 7 da manhã toda a fazenda estava reunida. Era como um evento histórico. José chegou calmamente, vestindo sua roupa limpa, carregando uma sela velha, mas bem cuidada. Bom dia, pessoal. Obrigado por estarem aqui. Você tem certeza disso? Perguntou Carlinhos, roendo as unhas. Tenho. O Charrim não vai me machucar. José entrou na baia, onde Charrim já estava esperando. Bom dia, menino. Hoje é um dia especial para nós dois. O processo foi lento e cuidadoso. José passou meia hora deixando o Charrim cheirar e se acostumar com a sela. Depois, gentilmente, colocou-a nas costas do cavalo. Charrim se mexeu um pouco, incomodado, mas não entrou em pânico. José ofereceu açúcar mascavo. Muito bem, você é corajoso demais. Do lado de fora, o silêncio era total. Todos prendiam a respiração. José ajustou as correias devagar, sempre conversando. Isso é só para eu não cair, está bem? Quando a sela estava segura, José parou e olhou nos olhos de Charrim. Menino, agora eu vou subir nas suas costas. Se você não quiser, é só me dizer que eu desço. Charrim inclinou a cabeça, encostou o focinho no peito de José e ficou parado. José colocou o pé no estribo. O coração de todos parou. Devagar, muito devagar, José subiu na sela. Charrim ficou imóvel por alguns segundos. Depois, começou a andar. Não correu, não empinou, não tentou derrubar José. Simplesmente começou a caminhar pela baia com a elegância natural de um cavalo árabe. Meu Deus! Sussurrou Dona Maria, com lágrimas nos olhos. Dom Antônio estava sem palavras. Seu investimento não era só um cavalo, era uma obra de arte em movimento, e José havia desbloqueado toda aquela beleza com paciência e amor. José montou por apenas 5 minutos, mas foram 5 minutos que mudaram tudo. Quando desmontou, Charrim encostou a cabeça no seu ombro. E então, pessoal, ainda acham que ele é impossível? O silêncio foi quebrado por palmas espontâneas. Carlinhos correu até José. Zé, como você fez isso? Isso é coisa de outro mundo. José olhou para todos os rostos. Rostos que uma semana atrás riam dele, agora o olhavam com admiração. Não fiz nada de outro mundo não, pessoal. Só escutei o que o coração dele estava dizendo. 3 semanas depois, uma caminhonete luxuosa parou na fazenda. Dela desceu Rodrigo Mendonça, dono da maior escola de equitação do estado. Dom Antônio, vim fazer uma proposta. Quero contratar José para ser instrutor na minha escola. Tenho clientes que pagam R$1.000 por aula. Imagina o que não pagariam para aprender com o homem que domou o impossível? Dom Antônio franziu a testa. Quanto está oferecendo? R$5.000 por mês, mais comissão. José pode ganhar até 10.000 por mês. Era quase 10 vezes mais que José ganhava na fazenda. Quando José soube da proposta, ficou em silêncio por longos minutos. Patrão, o que o senhor acha?
José, a decisão é sua, é muito dinheiro. Você poderia ter uma vida melhor. Mas e o Shahrin? Shahrin fica aqui, ele é meu cavalo. José sentiu o coração apertar. Posso pensar. Naquela tarde, José foi até Shahrin, mas estava diferente, silencioso, pensativo. Menino, disse José acariciando a crina, apareceu uma oportunidade para eu ganhar muito dinheiro, mas teria que ir embora daqui. Shahrin parou de comer e olhou para José, como se sentisse que algo estava errado. Durante o passeio, José estava distraído. Quando voltaram, Shahrin, em vez de pastar, se deitou ao lado de José, algo que nunca havia feito. Você sabe, né? Você sabe que eu estou pensando em ir embora. Shahrin encostou a cabeça no peito de José, como se estivesse consolando o amigo. Na manhã seguinte, Rodrigo voltou confiante. E então, José, já decidiu? José olhou para Shahrin, depois para Dom Antônio, por fim para Rodrigo. Senhor Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade. É mais dinheiro do que eu sonhei ganhar na vida. Rodrigo sorriu, calculando os lucros. Mas eu vou ter que recusar. Recusar? José, são 5.000 reais por mês. José sorriu tranquilo. Pode ser que eu esteja maluco, senhor Rodrigo, mas o que eu tenho aqui não se compra com dinheiro. O que você tem aqui? Uma casinha velha e um salário de miséria. José olhou para Shahrin. Tenho um amigo que confia em mim e eu não abandono meus amigos. Você está perdendo a chance da sua vida. Não, senhor Rodrigo, estou escolhendo a vida que eu quero ter. Quando Rodrigo foi embora, Dom Antônio se aproximou. José, você tem certeza? José olhou para Shahrin, que havia se aproximado das grades. Patrão, eu passei a vida sendo pobre de dinheiro, mas hoje descobri que sou rico de amizade. E essa riqueza vale mais que todo o ouro do mundo. Dom Antônio observou José acariciar Shahrin após recusar a proposta milionária e entendeu que havia presenciado algo raro. Um homem que escolheu o amor sobre o dinheiro. José, você me ensinou algo importante hoje e quero retribuir. Não precisa retribuir nada, patrão. Por isso mesmo que preciso. A partir de hoje, você não é mais funcionário da fazenda. Você é meu parceiro. José arregalou os olhos. Como assim? Vou te dar 20% dos lucros da fazenda e você será responsável por todos os cavalos daqui. Era uma promoção que José nunca havia sonhado. Não era tanto quanto a proposta de Rodrigo, mas representava segurança e reconhecimento. Patrão, eu não sei o que dizer. Diga que aceita. Esta fazenda precisa de alguém que entenda de cavalos de verdade. Nas semanas seguintes, José assumiu suas responsabilidades com a mesma humildade, mas agora com reconhecimento merecido. Os funcionários que antes riam dele, agora o respeitavam como especialista. Seu José, disse Carlinhos num dia, esse potro não deixa ninguém chegar perto. José se aproximou do animal e percebeu o problema. Carlinhos, você está chegando muito rápido. Potro jovem é igual criança assustada. José sentou no chão, a distância segura. Em 15 minutos, o animal estava comendo em sua mão. Como o senhor faz isso? Paciência, Carlinhos, e respeito pelo medo dele. A fazenda havia se tornado conhecida em todo o estado. Não apenas pela qualidade dos cavalos, mas pela forma como eram tratados. José treinou todos os funcionários em seus métodos. Um dia, Dr. Fernando, o veterinário universitário que havia questionado José, voltou à fazenda. José, vim fazer uma proposta diferente. Uma vez por mês, eu traria estudantes de veterinária aqui para aprender com você. Doutor, eu não tenho estudo para ensinar universitários. José, você tem sabedoria prática. Meus alunos sabem teoria, mas muitos nunca aprenderam a escutar o coração de um animal. No primeiro sábado, chegaram 15 estudantes. José os recebeu com simplicidade. Pessoal, vocês vieram aprender uma coisa que não está nos livros, como fazer amizade com um animal. Um estudante arrogante riu. Amizade?
Nós estudamos comportamento científico. José apontou para uma égua no canto. Então, me explica por que ela está com as orelhas para baixo? Dor, desconforto, irritação. Ou ela está triste porque o potro foi desmamado ontem? Vocês sabem a diferença? O silêncio foi a resposta. A diferença é que quando você sabe que um animal está triste, você oferece carinho. Quando acha que está com desconforto, oferece remédio. Quando foram embora, um estudante se aproximou. Senhor José, aprendi mais hoje que em 2 anos de faculdade. José sorriu. Rapaz, só aprendi a escutar. 6 meses se passaram e a Fazenda Santa Clara havia se tornado um lugar especial, conhecido em todo o estado. José havia transformado não apenas Shahin, mas toda a filosofia da fazenda. A fazenda virou uma espécie de hospital para cavalos problemáticos. Criadores de todo o país traziam animais que outros haviam desistido. José nunca cobrava, dizia que era trabalho de amizade. Patrão, disse José numa manhã, chegou aquele cavalo de competição do Rio Grande do Sul. O dono oferece 50 mil se eu conseguir ajudar. Dom Antônio estava impressionado com os valores que ofereciam pelos serviços de José. José, é muito dinheiro. Patrão, posso tentar ajudar, mas não por dinheiro. Se o animal está sofrendo, é nosso dever ajudar. Se só não quer competir, talvez devêssemos respeitar a vontade dele. Dom Antônio sorriu. Depois de todos esses meses, ainda se surpreendia com a sabedoria de José. Naquela tarde, José fez algo que havia se tornado tradição. Levou Shahin para o alto da colina, de onde se via toda a fazenda. Olha só, menino, disse José. Você vê como tudo mudou? Os outros cavalos estão mais felizes, os funcionários aprenderam a tratar vocês com carinho. Shahin relinchava suavemente, como sempre fazia quando José falava. Sabe o que descobri? Você não era impossível de ser domado. Na verdade, você me domou. Me ensinou que todo mundo tem valor, que toda criatura merece amor. Descendo a colina, José viu Carlinhos no piquete com um potro, sentado no chão, deixando o animal se aproximar no tempo dele, exatamente como havia ensinado. Muito bem, Carlinhos. O rapaz, que antes ria de José, agora o considerava seu mentor. Nos estábulos, José encontrou crianças visitando, filhos de funcionários de fazendas vizinhas. Tio José, gritou uma menina, é verdade que o senhor conversa com cavalos? José se agachou na altura dela. É verdade, e eles conversam de volta. Como? José apontou para Shahin. Olha as orelhas dele. Para frente quer dizer interesse, para trás, medo. Vê como balança a cabeça quando está feliz. As crianças ficaram fascinadas. Quando foram embora, uma se virou. Tio José, quando eu crescer, quero ser igual ao senhor. José sentiu os olhos marejarem. Nunca havia imaginado que seria exemplo para alguém. Naquela noite, sentado na varanda, José refletiu sobre tudo. 6 meses atrás, era apenas o Zé das Éguas. Hoje era respeitado, ensinava universitários, inspirava crianças. Dom Antônio se aproximou. José, você se lembra quando disse que podia domar o Shahin? Lembro, patrão. Todos riram de você. José sorriu. Riram mesmo, mas eu não os culpo. Às vezes as coisas mais simples parecem impossíveis para quem está acostumado a complicar. De Dom Antônio pôs a mão no ombro do amigo. Obrigado, José, por me ensinar que sucesso não é apenas ter dinheiro, é fazer diferença na vida dos outros. José olhou para os estábulos, onde Shahin repousava tranquilo. Patrão, eu que agradeço, por ter acreditado em mim quando nem eu acreditava. Pessoal, chegamos ao final dessa história incrível, mas as lições que José nos ensinou vão muito além desta narrativa. Quantas vezes na nossa vida nós também fomos como o Shahin, machucados, desconfiados, considerados impossíveis por pessoas que não tiveram paciência de entender nossa dor?
E quantas vezes fomos como os funcionários da fazenda, rindo daqueles que parecem simples, mas carregam uma sabedoria que não conseguimos enxergar? José nos mostrou que não existe fórmula mágica para conquistar corações, seja de cavalos ou de pessoas. O segredo está na paciência, no respeito, no amor genuíno e principalmente na capacidade de escutar o que o outro está tentando nos dizer, mesmo quando ele não usa palavras. A história de José e Shahin nos lembra que muitas vezes as pessoas mais sábias são aquelas que o mundo considera simples. Que os maiores tesouros não estão nos bancos ou nas posições sociais, mas nas conexões verdadeiras que criamos com outros seres vivos. Dom Antônio aprendeu que um bom investimento não é apenas aquele que dá lucro financeiro, mas aquele que transforma vidas. Shahin descobriu que existe bondade no mundo, mesmo depois de tanto sofrimento. E José descobriu que ele sempre teve valor. Só precisava de alguém que lhe desse uma oportunidade para brilhar. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários que lição desta história mais tocou seu coração. E se você conhece alguém que precisa ouvir uma mensagem de esperança, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Obrigado por ficarem conosco até o final. Até a próxima história. E lembrem-se, nunca subestimem o poder de um coração que ama de verdade. Um forte abraço.